noite. Eu estou aqui com vocês para, na verdade, apresentar um trabalho que é fruto de um processo longo que começa em 2010 e que, na verdade, assim, é fruto de um processo de reflexão mais amplo e que nasce, na verdade, no desejo de pensar o lugar da imagem na arte contemporânea paraense, que é uma coisa que me moveu já há muito tempo, me levou para a pós-graduação, de especialização sobre imagem e cidade, depois me levou para o mestrado em comunicação semiótica na PUC, um doutorado, pensando no mestrado na arte fotográfica aqui na Amazônia, e um doutorado que pensava a relação da imagem no lugar da arte. E dentre esses projetos como curador, eu acabei realizando projetos que têm teor coletivo, como Contiguidades, que eu fiz com a Marisa Mocasa e com a Alexandre Siqueira, que está aqui presente, que nós mapeamos os últimos 40 anos de história da arte no Pará. E também me levou a pensar a necessidade, a importância de criar dispositivos e documentos da nossa história da arte. Então isso fez com que eu fizesse um livro sobre fotografia contemporânea paraense, que chama Sequestros, em 2008, com o design a Melissa Barberi, que é a artista que está nesse projeto, fez aqui. Os já emergências contemporâneas, todos pela universidade, e que criavam uma reflexão sobre o lugar da arte. E em final de 2010, eu comecei a pensar o que seria a constituição de uma coleção na Universidade Federal do Pará. Como pensar uma coleção particular de arte contemporânea que olhasse para a Amazônia? Como eu acompanho a produção desses artistas, não só por esses projetos que eu citei agora, mas assim, nos 3 anos que eu tive no Arte Pará e fazendo curadorias dos artistas aqui e fora daqui, como a Amazônia Arte, que é um projeto que o Heckenhoff me indicou para fazer a curadoria e que fez um recorte amplo da produção de artistas na Amazônia, eu travei, sempre fiquei atento a essa produção e percebi que vários artistas aqui, ao longo de muito tempo, venho percebendo isso, têm uma relação muito íntima com a Amazônia. Assim, eu comecei a pensar como eu poderia organizar essa produção, uma coleção, a partir dos anos 70 para cá. E dos anos 70 para cá, um dos marcos de um artista que teve uma produção muito importante nos anos 70, final de 70 e início de 80, que é o Roberto Evangelista, deflagrou para mim uma vontade de colocar essas obras que me comoviam pelos processos que os artistas desenvolveram, de olhar para a Amazônia, de mergulhar na Amazônia, e nesse mergulho dialogar com o seu lugar, com a sua experiência dentro de um fluxo contemporâneo, eu comecei a trabalhar nessa coleção. E a submeti ela ao Prêmio Marco Antônio Vilaça, e foi contemplada para fazer essa coleção que eu denominei de Coleção Amazoniana de Arte da UFPA. Só que essa coleção, ela tinha um recorte pequeno, eram apenas obras de 6 artistas. E eu achava que essa coleção precisava já nascer com um tônus maior, uma potência do que eu via aí. Assim, eu pensei de que forma eu poderia envolver esses artistas. E eu pensei que a primeira forma que eu poderia envolver seria eu doando obras do meu acervo para a coleção. E assim eu fiz, eu doei 2 obras da Paula Sampaio, uma obra do Acácio Sobral, e conclamei os artistas a
um gesto de parceria, já que vários desses projetos e processos que eu participo são coletivos, tomassem parte doando obras, e proprietários também de obras doaram obras. Assim a gente constituiu uma coleção que tem mais de 30 artistas de gerações distintas, né, cuja experiência de vida é bem ampla, mas que eles são oriundos daqui e de fora. Alguns viveram anos na Amazônia, outros vivem até hoje na Amazônia, outros tiveram experiências contundentes aqui, como Rubens Mano, Raquel Stolfe, dentre outros que são muito caros para nós que moram aqui, né, como Miguel Chicaoca, que veio e não veio mais. E assim nós constituímos a coleção com cerca de mais de 30 artistas, fizemos 2 exposições, uma mostra especial no Cinema Olímpia, com o filme Visíveis Prazeres Cotidianos, da Jorane Castro. Fizemos contamos com intervenção urbana de 2 artistas, que é o Lucas Gouveia e o Éder Oliveira, e ainda tivemos um ciclo de seminários aqui no museu. E com isso também nós montamos um site que eu abri aqui nesse momento, que chama www.Experiência Amazônia, no qual as pessoas têm acesso às obras dos artistas e a textos de convidados indicados pelos próprios artistas. Essas obras em vídeo, em fotografia, em instalações, objetos, você pode ter acesso na página e você pode ler os textos e fazer o download disso. Esse site está disponível, né? Você pode acessar e navegar por ele, chama experienciaamazônia.org. Só que eu achei que nós precisávamos ir além, e aí eu inscrevi o projeto do livro no edital Conexões da Funarte. E esse edital, nós fomos contemplados e nós obtivemos uma verba para poder fazer esse livro. E nós contamos com a parceria da UFPA. Foi muito importante porque assim, o livro era um livro todo em policromia, com as fotos todas coloridas, com tratamento gráfico, com tratamento digital das imagens, numa edição sofisticada, e nós precisamos de parceiros para poder bancar todos os serviços e ter um livro em cores com a quantidade de páginas que nós queríamos. Só que, pensando coletivamente esse projeto, nós convidamos pesquisadores do campo da arte, do campo das ciências sociais, do campo da filosofia. E esses filósofos e pesquisadores vêm somar no livro, no pensamento em torno do que é o fazer estético, o viver Amazônia. Um índio Yanomami que vai fazer um texto Pé do Sol da Floresta, que fala de forma muito poética e política sobre a região. E aí, para a gente, esses saberes vêm somar ao nosso entendimento e ao nosso pensamento sobre a coleção amazoniana de arte da UFPA, e vem somar no pensamento em torno do que é essa vivência, esse fazer estético da Amazônia. E aí eu vou mostrar um pouco do livro, né? Aqui a gente abre com algumas obras, detalhes de obras como do Éder Oliveira. A gente tem Oriana Duarte, a gente tem como eu vivi na Amazônia na minha infância e tive uma experiência muito densa lá.
quando meu pai era engenheiro da Transamazônica, eu também coloco algumas imagens de impressos da época. E aqui a gente tem também um trabalho do Lucas Gouveia, que é um jovem artista. E as assinaturas, os textos, né? Então a gente tem textos de Arthur Leandro, Jussara Derenge, Marisa Moncarvel, Bárbara Palha, João Jesus Paz Loureiro, Daniele Fonseca, João Meirelles Filho, Hernani Chaves, dentre outros, né, João Petri, e Armando Queiroz. E o livro ele se desenha de uma forma em que uma construção de pensamento vai se desenhando tal qual o fingir da estrada pela própria floresta. A gente tem toda uma construção gráfica, né, que o designer elaborou e que vai costurando, na verdade, o pensamento na edição do livro, né? Então abre com o meu texto, seguido da Marisa Moncarvel, que vão dando um panorama dessa coleção e da produção desses artistas, para depois a gente apresentar as obras como Miguel Chicaoca, Dirceu Maués, Rubens Mano, Daniele Fonseca, Thiago Martins de Mello, que vão tendo experiências distintas na Amazônia, experiências diversificadas, densas, né, de uma vivência, de uma relação com a selva, de uma relação com a natureza, de uma relação com a cultura. Roberto Evangelista, que como eu falei anteriormente, é uma referência muito grande para mim, que vai pensar esse conhecimento estético presente ao longo de séculos de história, a partir dos povos autóctones. A gente tem Luiz Braga, que vai desenhar uma Amazônia especial e ímpar. Paula Sampaio, que mergulha na Transamazônica, adensa ela e vai construir um olhar sobre esses povos que vivem à margem, à beira das estradas, à beira dos rios, que vivem colocados sempre em estado de exceção. A gente tem a Raquel Stoff, que vem para cá fazer um projeto super delicado de olhar para essa região e que volta depois com um vídeo que ela fez lá, aqui em Belém. E esse vídeo ganha um prêmio no Salão Arte Pará, onde eu fui curador. E esse vídeo passa a integrar, que é de uma experiência performática que ela faz em direção ao outro, com o som de um grilo. A gente tem Vitor Della Rocca, com o projeto Galo Sapiens, que eu acompanho desde o início, desde 2008, quando no Arte Pará. A gente tem Alexandre Siqueira, que vai fazer um mergulho em Nazaré de Mocajuba, numa pequena vila onde não tem fotógrafos, que vai fotografar as pessoas e imprimir o retrato dessas pessoas nos seus objetos. A gente tem a Casa Sobral, que usa do desenho sobre impressos para dialogar e repensar a própria imagem e a imagem do outro. Lucas Gouveia, pensando política e relações possíveis na humanidade. Lúcia Gomes, que também tem um olhar super político e faz essas duas obras, Impeachment e Nem Que Ele Faça 100 anos, a partir do momento da passagem que uma adolescente é presa na cadeia com vários homens fazendo favores sexuais a estes. E aqui é um outro trabalho da Lúcia Gomes, em que ela vai transportar um barco, levar para o lixão, e nesse deslocamento poético ela vai fazer um concerto dos catadores. Maria Cristina, um dos trabalhos mais delicados que eu já vi, que é o Carta para Alice, o Nome da Cidade, em que ela vai para 4 pontos mais distantes de Belém e vai ali do Pará e vai fotografar coisas simples, a vida do homem daquelas cidades, e vai construir um vídeo em que ela pega essas cidades mais extremadas do estado para construir uma imagem de uma cidade que não existe, de uma cidade ideal. E no outro trabalho, Subindo a Serra, ela volta à Serra do Navio, a cidade idealizada, construída por Bratic, em que ela nasceu, e que
passa por uma série de problemas depois que a mineradora abandona e vai tentar reencontrar essa cidade do passado. A gente tem Armando Queiroz com Midas, com Ouro de Tolo, que são obras que ele fez pensando a questão do garimpo na Amazônia. E tem uma série de documentos dele, que é o Atestado de Óbito, a Lista dos Ameaçados de Morte e o documento também que ele traz a lista de nomes dos mortos no episódio do Brigue Palhaço, no episódio antes da independência. Grupo Urucum, ferrando toras no Rio de Janeiro. Oriana Duarte com o Gabinete da Coisa em Si, em que ela toma sopa de pedra no Ver o Peso, em 88, no Ver o Peso antigo, que não existe mais, antes do processo de gentrificação. Jorane Castro com fotografias que revelam o início da fotografia contemporânea na Amazônia nos anos 80. A gente tem uma mostra de cinema dela no Cinema Olímpia. A gente tem intervenções urbanas do Éder Oliveira. Luciana Magno com uma experiência de mergulho também intensa na Amazônia, em que ela vai usar o corpo como elemento de fricção com a paisagem, de mimetização. Roberta Carvalho, que vai projetar o rosto do homem amazônida nessa paisagem. Então os trabalhos estão todos editados de forma a estabelecerem relações e diálogos no próprio livro. Roberta Carvalho e Melissa Barberi com Low-Tech Garden, um jardim de pequenos objetos, de coisas que são descartáveis, e vai pensar o consumo. Simval Garcia, que vai usar da fotografia e da performance para a fotografia, uma forma de pensar a história da arte, a história da fotografia no Pará, e a fotografia, um dos primeiros trabalhos de fotografia direcionada, de performance orientada para a fotografia. Simval Garcia aqui, Val Sampaio, Para que Servem os Amigos, ou Jogo de Palavras. Armando Queiroz com Aparelho para Escutar Sentimentos. Patrick Pardini com a série de fotos urbanas do projeto Arborescência, que ele vai olhar essa fricção na cidade do homem com a paisagem. Elza Lima com as suas fotos belíssimas sobre a Amazônia, que ela produz imagens quase que surreais. E Keila Sobral com seu A Varanda da Mulher Infeliz, que ela pega cedro não certificado para pensar a construção da Amazônia. Jorane Castro com umas fotos dos anos 80. Otávio Cardoso com uma sofisticada fotografia também dos anos 80. Cláudia Leão, que pensa memória, imagem, identidade. Éder Oliveira, o destaque no Sujeito do Chapéu, que era o Quintino, que foi o matador dos anos 80, e o Éder olha para essas pessoas das páginas policial, para esse anônimo, e traz para a pintura, para o retrato, uma coisa que tem um valor, e discute esse lugar. Vitor de la Roque com Galo Sapiens. E a gente tem uma série de textos desses pesquisadores todos que eu falei, exposições que foram feitas para a coleção, e mais o seminário. O livro ele faz um painel disso tudo. E agora eu gostaria de convidar vocês para o coquetel que vai se dar no jardim. Obrigado. Ai, amanhã aqui. Ai, eu quero. Não tem que passar. Gente, lá de menino todo pra chorar. Ele já foi premiado fora do país.